Diz assim a palavra de Deus: o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes sim creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, fala aos nossos corações, glorifica o teu nome nesta manhã, Senhor. Sê conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, as parábolas de Jesus estão inseridas no contexto dos ensinos de Cristo a respeito do reino de Deus, ou da vinda do reino de Deus, do seu cumprimento inicial e também trazendo luzes sobre o seu cumprimento final na escatologia, na volta de Cristo. Esse reino foi pronunciado no Antigo Testamento. Os judeus deveriam estar preparados para a vinda deste reino, mas não tiveram preparados ou não se prepararam, de fato rejeitaram o rei de Israel, rejeitaram o Messias. Nesse sentido, meus queridos irmãos, Jesus vem corrigir essa atitude dos judeus que rejeitaram o Messias, e as parábolas têm como um cunho temático e central mostrar a dinâmica do plano de Deus nesse reino, onde aqueles que deveriam receber o reino, que são os judeus, rejeitaram esse reino, e muitos outros receberam, como no caso dos gentios, dos pecadores e publicanos. Então, as parábolas de Jesus, meus irmãos, têm muito a nos ensinar a respeito disso, do reino de Deus, de como Deus trabalha nesse sentido. Aqui nessa parábola dos 2 filhos, o tema está relacionado à obediência, né? À receptividade para com a palavra de Deus, no sentido de nós não sermos apenas ouvintes da palavra de Deus, mero ouvintes, mas sermos de fato praticantes, porque existe um perigo muito grande de nos tornarmos religiosos. O religioso é aquele que cumpre alguns parâmetros religiosos, alguns costumes religiosos, e por causa disso, essa pessoa ela tem a tendência de achar que está fazendo a vontade de Deus, que ela está agradando a Deus. E de fato, meus irmãos, a tendência nossa, a tendência até nós mesmos cristãos, é rebaixar a vontade de Deus para o nível religioso, rebaixar os princípios e os mandamentos de Deus para um nível de comportamentos culturais e religiosos. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Alguns acham que o fato de vir nas atividades da igreja, as atividades fixas, os cultos, o fato de vir nos estudos, na vigília, ou o fato de estar envolvido em algum departamento, isso é suficiente para ela estar fazendo a vontade de Deus. É tanto que quando essa pessoa passa por algum tipo de luta, a pessoa questiona: mas Deus, eu estou fazendo a tua vontade, estou envolvido na igreja, estou trabalhando para o Senhor, estou fazendo a tua vontade. Então, meus irmãos, é comum às vezes nós acharmos que estamos fazendo a vontade de Deus, e às vezes nós estamos longe de fazer a vontade de Deus. Os fariseus, meus irmãos, que eram o público o primeiro alvo da crítica de Jesus nessa parábola, eram pessoas que faziam parte da comunidade visível do povo de Deus, da aliança, que é Israel. E esse povo, esses fariseus, eles achavam que estavam fazendo a vontade de Deus, porque eles rebaixaram a vontade de Deus para um nível religioso, dentro de costumes éticos, de parâmetros éticos, que eram, na verdade, coisas acessíveis a eles, não é? Questão de vestimenta, roupas, questão de a quantidade de vezes que se orava no dia, demonstrar publicamente que estava fazendo jejum, que estava orando, né? Envolvido nas atividades litúrgicas. Mas, pastor, isso não é fazer a vontade de Deus? Meus irmãos, fazer a vontade de Deus é algo muito mais amplo do que isso. E é o que nós iremos entender o que significa fazer a vontade de Deus. Então, a parábola de Jesus, inserida no contexto das parábolas do reino, vem mostrar aqui qual é o tipo de obediência que agrada a Deus dentro do reino. Que tipo de obediência Ele espera dos seus súditos, dos súditos do reino.
Nós iremos então ter como tema nesta manhã, meus irmãos, as características de uma obediência que agrada a Deus. As características de uma obediência que agrada a Deus dentro desse plano redentivo exposto no seu plano no reino de Deus. A primeira característica, meus irmãos, da obediência que agrada a Deus, exposta pelo próprio Cristo, é que ela é surpreendente, ou ela surpreende em sua atitude. Versículo de número 28 e 30. O que vos parece? O homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor, porém não foi. Versículo de número 30. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Por que essa obediência é uma obediência surpreendente, ou que supera as expectativas? Porque a expectativa natural aqui é que o primeiro filho fosse o obediente. Talvez o primeiro aqui diz respeito ao primogênito. O primeiro, porque geralmente o pai exigia algo em primeiro lugar do primogênito, porque ele teria responsabilidade sobre os demais. Por que é uma obediência surpreendente? Porque é da onde menos se esperava. Porque o pai esperava que o filho primeiro, ou primogênito, fosse o filho obediente. Mas houve uma surpresa, porque o outro que disse não vou, foi o que obedeceu. E nós temos que entender, meus irmãos, o que está por trás disso. Quem é o primeiro filho, quem é o segundo filho? Quem é o filho obediente e o desobediente? O primeiro filho é aquele que recebeu primeiro a voz de comando do pai. Foi aquele que ouviu a voz do pai em primeiro lugar, em primeira mão. E dentro da história da redenção, meus irmãos, nós sabemos quem foi o povo que ouviu primeiro a voz de Deus. Foi o povo de Israel. Israel é meu filho, diz o Senhor nas profecias, e foi o povo que primeiro recebeu a aliança, foi o que Paulo diz em Romanos. São eles os que são os receptores da aliança, do pacto, da promessa. Eles receberam em primeira mão a ordem de Deus. Eles receberam em primeira mão as promessas da redenção, receberam a revelação de Deus. Antes que qualquer outro povo, Israel foi o primeiro recipiente da revelação de Deus. Então, o povo de Israel é o primeiro filho, ou o primeiro alvo do amor de Deus, o primeiro alvo da revelação de Deus, da ordem de Deus. Então eles receberam a ordem de Deus. Qual foi a ordem que Israel recebeu da mão de Deus, ou da parte de Deus? A ordem de obedecer a Deus, a sua lei. Mas antes disso, a ordem de crer e de receber o Salvador, o Messias. Foi o povo de Israel que ficou incumbido de receber o Messias. Por isso Jesus disse que as meretrizes e publicanos estavam precedendo os judeus, os israelitas no reino, porque na pregação, a partir da pregação de João Batista, ficou evidente que eles rejeitaram. Versículo, meus irmãos, versículo de número 32, porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele. Ou seja, os fariseus, os judeus, ao invés de receberem Cristo através da pregação de João Batista, eles estavam enviando pessoas para espionarem ou investigar o discurso de João Batista, com o intuito de colocar por terra a pregação de João Batista. Eles não receberam. Meus irmãos, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, está escrito que ele, Jesus, veio para os que eram seus. Ele veio, em primeiro lugar, para os judeus, mas os seus não o receberam. Eles rejeitaram. Mas a todos quantos crerem, ele lhes deu o poder de serem chamados filhos de Deus. E quem ele creu? Quem creu em nossa pregação, diz o Senhor? Meretrizes, publicanos, pecadores, gentios. Eles creram. Obviamente, pela graça de Deus, um remanescente de Israel permaneceu, os próprios apóstolos, mas Deus surpreendeu os judeus nesse sentido, despertando obediência, até porque nós entendemos que a obediência verdadeira e sincera, ela procede de um coração do qual o próprio Deus transforma. Então, a obediência vinda dos pecadores e publicanos e gentios, foi o próprio Deus que quebrantou esses corações. Mas foi algo surpreendente, algo tão surpreendente que os judeus não estavam aceitando isso. Então, os fariseus começaram a perseguir, os judeus começaram a perseguir os cristãos
por causa do grande crescimento desse público que estava recebendo o Messias em seu coração. Então, meus queridos irmãos, de fato, a fé cristã genuína é uma fé surpreendente, porque ela surpreende as expectativas humanas. A expectativa era de que os judeus iriam, de fato, receber o Messias e crer no Messias e obedecer ao Messias, mas eles não receberam. Mesmo sendo o primeiro filho, o primogênito filho, eles não receberam. Meus queridos irmãos, a segunda característica da obediência cristã, da obediência que agrada a Deus, é que ela é prática. Parece um contrassenso, porque onde se diz obediência já se deduz a praticidade ou a prática daquilo que se ordena. Mas, apesar de ser algo óbvio, no dia a dia não é o que acontece. Não é o que acontece. A obediência que agrada a Deus não é aquela obediência do discurso, não é aquela obediência da fala. Inclusive, Deus, nas Escrituras Sagradas, traz severas exortações a respeito do discurso vazio, desde Isaías até o Evangelho de Mateus. Por exemplo, em Mateus capítulo 15, versículo 8, fala-se sobre a obediência verbal apenas. Esse povo me honra com os lábios. Honrar a Deus com os lábios. Esse povo me honra com os lábios. Esse povo diz, Senhor, Senhor. Esse povo me diz, Senhor, Senhor. Meus irmãos, uma obediência labial, verbal, sonora, é muito fácil de se fazer. A obediência onde nós louvamos a Deus com nossos lábios, adoramos a Deus com nossos lábios, pregamos o Evangelho, ensinamos a palavra de Deus, é muito fácil. Todos nós, inclusive os cristãos, nós somos muito bons de discurso. Nós somos, eu não estou sendo irônico, nem estou falando no sentido ruim, negativo. De fato, nós temos um bom discurso e nós temos conteúdo. Se você encontrar alguém na rua, te parar e disser para você, fala um pouco sobre a Bíblia para mim, porque eu quero ouvir um pouco mais de Deus. Você despeja todo um discurso para a pessoa. Todos nós, na verdade, a grande maioria de nós, estamos aptos para dar um discurso. E nunca vivemos uma geração tão cheia de discurso como a nossa geração. Cheia de discurso. Tanto a geração dos ímpios, como a geração dos crentes. Nós somos, na verdade, exortadores, críticos. Nós somos professores. Nós somos didáticos. O tempo todo nós estamos dando lição de moral nas pessoas. O tempo todo dando lição de moral nos ímpios, dando lição de moral nos outros crentes, corrigindo os pastores famosos nas redes sociais, criticando, com belos discursos. Enquanto a nossa casa está destruída, o nosso lar está destruído, mas perante as pessoas, um belo discurso. O casamento destruído, a vida familiar destruída, mas o discurso, um belo discurso. Esse povo me honra com os lábios. Meus queridos irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com isso. O primeiro filho, que foram os judeus, eles tiveram um bom discurso. Eles disseram sim para Deus. Sim, Senhor, nós iremos. Versículo de número 28. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, o primogênito disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu, sim, Senhor. Porém não foi. Nós devemos, meus irmãos, nós devemos amadurecer a nossa vida cristã, o nosso caráter, sair do patamar superficial da vida cristã, um patamar cheio de discursos lindos e belos e concatenados. Nós temos que sair desse nível e nos preocupar muito mais com o nosso caráter. Temos que nos preocupar em ser um bom esposo. Temos que nos preocupar em ser uma boa esposa à luz da palavra de Deus, bons filhos, um profissional com a ética elevada, uma ética que corresponde aos princípios cristãos. Nós temos que estar na universidade, nas faculdades, nas escolas, estudando como o modelo, o aluno modelo. Então, meus queridos irmãos, nós temos que fugir deste mundo, transformarmos, como está escrito em Romanos capítulo de número 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis com este mundo. É um mundo cheio de discurso, cheio de blá, blá, blá. Tudo que se fala resume-se em discurso. Não há mudança de vida,
e a igreja está indo nessa mesma linha. Então nós temos que, de fato, meus queridos irmãos, nos preocupar mais em ser do que em dizer. Meus irmãos, Jesus nos diz que a boa árvore se conhece pelos frutos. Então, o que vai evidenciar que nós somos o bom filho são os nossos frutos. O discurso, sim, também, mas em segundo plano. Em primeiro plano, na nossa preocupação em agradar a Deus, que é o tema de hoje, em nossa preocupação em agradar a Deus, em primeiro plano, a primeira preocupação não tem que ser você ter uma boa dogmática, não tem que ser você estar preocupado em estar andando na linha teologicamente somente, mas tem que ser, em primeiro lugar, ser um bom pai. Antes de ser um bom teólogo, seja um bom pai. Antes de ser um bom professor, seja um bom marido, seja uma boa esposa. Antes de se preocupar em transmitir a palavra, se preocupe em viver a palavra. Nos preocupemos em viver a palavra. Porque é isso que vai fazer a diferença. Porque senão, não passaremos de meros discursantes, expoentes das Sagradas Escrituras. Meus queridos irmãos, a primeira característica de uma obediência que agrada a Deus, da obediência cristã, é que ela, de fato, ela é surpreendente, vem da onde se menos espera. A segunda característica é que ela, de fato, é prática, não deve ser apenas teórica, não ser apenas bons ouvintes, mas praticantes da palavra, como está escrito em Tiago. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, é uma obediência quebrantada, no sentido de proceder de um coração quebrantado. Não é uma obediência por medo do inferno, porque não é isso que Deus quer. Muitos cristãos não entenderam ainda isso. Muitos cristãos não entenderam. É tanto quando pregadores insistem em pregar a graça, muitos cristãos se revoltam e dizem: esse pastor só fala da graça, não fala do juízo de Deus. Se o medo do inferno transformasse vidas, não haviam tantos jovens desviados das igrejas lá nos presídios. Entrevistem esses jovens e você vai ver: eu era evangélico, minha mãe é evangélica, meu pai é evangélico, cresci na igreja. Que tipo de igreja? Uma igreja opressora, que oprime com discurso opressor, ameaçando os ouvintes de que eles podem ir para o inferno. Eu estou falando de ouvintes crentes. Vocês vão para o inferno se vocês não obedecerem a Deus, achando que de fato a salvação vem pela obediência. Nós temos que entender que a obediência que agrada a Deus é a obediência de um coração quebrantado. E o que é uma obediência de um coração quebrantado, meus irmãos? Não é um coração que tem medo do inferno, é um coração que é grato a Deus pelo céu, pela vida eterna, o que imediatamente quebrantará o seu coração. Observe que em duas ocasiões desse discurso de Jesus aparece a palavra arrependimento, e arrependimento está relacionado a quebrantamento. Veja o versículo de número 30 e 32. Versículo 30 diz: dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido foi. Versículo 32. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. O que é um coração quebrantado? O coração quebrantado é um coração que Deus não despreza. Salmo 51, versículo 17, está escrito isso. Que Deus não se agrada de sacrifícios e holocaustos, senão o próprio Davi os daria. Mas Ele se agrada de um espírito quebrantado, um coração compungido. O que é um espírito quebrantado? O que é um espírito quebrantado? Significa o seguinte: você está arrependido de seus pecados. Mas não é qualquer tipo de arrependimento, não é um arrependimento procedente do medo do inferno, do sentimento de culpa somente. É um arrependimento constrangedor. Um espírito quebrantado significa um arrependimento constrangedor. Em que sentido? Você é constrangido pelo amor de Deus. Você tem certeza de que Deus te ama e que Deus não vai mudar com você. Ele não muda suas promessas, Ele é imutável em suas promessas. Você tem certeza que Ele te deu gratuitamente o acesso ao céu. E mesmo assim você tem pecado contra Deus. Isso tem que te constranger, isso tem que operar arrependimento em seu coração, um arrependimento constrangedor.
Constrangedor. É como alguém que recebeu um grande presente e retribui com injustiça, e isso fica descoberto. Imediatamente a pessoa ficará corada de vergonha, ficará constrangida. Deus nos deu o tamanho presente que é o céu, e mesmo assim nós pecamos contra Deus. Isso deve gerar arrependimento, quebrantamento em nossos corações. Meus queridos irmãos, essas são as características de uma obediência que agrada a Deus, a obediência cristã. A obediência que agrada a Deus, de fato, ela é uma obediência surpreendente, porque vem de onde menos se espera. Ela é uma obediência prática, não apenas no discurso, mas ela é prática. E, de fato, ela é uma obediência quebrantada no sentido de gerar quebrantamento em nossos corações. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos.